Uma das queixas mais comuns na consulta geriátrica é a dificuldade de dormir bem. Por isso, hoje, iremos falar sobre sono em idosos. Estima-se que 45% dos idosos brasileiros apresentam transtornos do sono, sendo o problema mais prevalente em mulheres do que em homens, sobretudo na faixa etária em torno dos 75 anos. A insônia, que é a dificuldade de iniciar ou manter o sono, atinge 20 a 40% dessa população. E sabemos que o sono ruim pode trazer impactos negativos na funcionalidade, prejuízos na cognição e na qualidade de vida do idoso, além do aumento do risco de doenças cardiovasculares como infarto e AVC. Sabemos que o processo de envelhecimento natural traz algumas alterações fisiológicas na qualidade e na quantidade de sono do idoso. A maior dificuldade de deitar e iniciar o sono, podendo demorar mais de 30 minutos para começar a dormir. O sono fica mais superficial, apresentando despertares noturnos, e o tempo de sono tende a ser menor que as habituais 8 horas recomendadas aos adultos jovens. Além das alterações fisiológicas causadas pelo envelhecimento, também podem contribuir para a piora da qualidade do sono a presença de doenças crônicas, como a insuficiência cardíaca, em que uma fase avançada da doença faz com que o idoso tenha falta de ar à noite, despertando e tendo que dormir sentado. A síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é mais comum em homens idosos, sobretudo associada à obesidade. Esse idoso apresenta sonolência diurna, roncos noturnos e interrupção da respiração. A osteoartrose, que é o desgaste da cartilagem, que causa dor crônica e também atrapalha o sono. E a incontinência urinária, que faz com que a idosa acorde várias vezes para ir ao banheiro. O uso de alguns medicamentos e os próprios hábitos inadequados também são fatores que podem se somar na dificuldade de dormir. Por isso, é importante falarmos da higiene do sono, que são os hábitos e rotinas praticados a fim de manter um sono de qualidade. Evite o consumo de bebidas como a cafeína, o chá preto e refrigerantes à noite, por terem ação estimulante no organismo. Prefira refeições mais leves no período noturno, evitando alimentos gordurosos que dificultam a digestão e aumentam os sintomas de refluxo, que é bastante comum entre os idosos. Faça atividade física. O sedentarismo aumenta o risco de obesidade, que também é fator de risco para um sono ruim. Evite estímulos luminosos como celulares, tablets e a TV 1 hora antes do horário de ir dormir. Deixe o ambiente confortável, com pouca luz e com temperatura agradável. Exponha-se ao sol com frequência. Isso ajuda a regular o ciclo sono-vigília, dia e noite. Não deite muito cedo e vá para a cama somente quando estiver com sono. Muitos idosos têm o hábito de se deitar muito cedo e depois queixam que acordam no meio da madrugada. Vou dar um exemplo. Se a idosa dorme às 21 horas e acorda entre 3 e 4 horas da manhã, ela provavelmente está tendo a quantidade necessária de sono. A questão é que a pessoa às vezes se incomoda, pois acorda em um horário no qual todos da casa estão dormindo. Sendo assim, nesse caso, é preciso apenas fazer ajuste de horários, indo dormir mais tarde, a fim de ter as mesmas horas de sono até de manhã. Evite os cochilos prolongados durante o dia. Cochilo de apenas 30 minutos após o almoço é bem interessante para melhorar a disposição e o bom humor. Com sono mais leve, muitos idosos se queixam de ter a noite de sono fragmentada, e aí no dia seguinte não conseguem desempenhar as suas funções normalmente, por estarem muito cansados, recorrendo aos cochilos ao longo do dia, o que vai dificultar ainda mais o sono da noite. Por fim, cuidado com os medicamentos controlados, como os benzodiazepínicos, aqueles famosos tarja preta, pois são medicações que ajudam a dormir, porém o uso prolongado causa dependência, necessitando de doses cada vez maiores. Podem trazer prejuízos de memória e aumentar o risco de quedas em idosos. É importante sempre consultar o seu médico e pedir orientações.